Boa noite, amigos queridos, minha gente, amiga. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Enquanto é o nome da mensagem. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Então vamos aproveitar a nossa com bastante afinco. Hoje a pergunta do Livro dos Espíritos tem uma nota de Kardec bastante extensa. Então eu só vou ler o Livro dos Espíritos hoje. Mas é bastante importante. A pergunta, que a gente está falando de anjos e demônios, falamos nos anjos, agora pergunta Kardec. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Porventura, Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram nesse mundo inferior em que vocês habitam e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. E então Kardec faz uma nota. A palavra demônio não implica a ideia de um espírito mau, a não ser na sua acepção moderna, porque o termo grego daimon, de onde ela se derivou, significa gênio, inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Segundo a acepção vulgar da palavra, entende-se por demônios seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Concebe-se que povos atrasados, que por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus suponha haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, aqueles partidários estarão certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Deve-se tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra palavra além da que nos fornece essa passagem. E aqui ele cita Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 34. Logo após esses dias de aflição,
O sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele tenha dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se devem entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente. Porém, que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando quiserem. Pode-se, pois, aceitar o termo demônio com essa restrição. Como o entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo, ele induziria em erro, como fazer crer na existência de seres criados especialmente para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar como de potência a potência com a divindade e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo, de um jovem, seria contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblemas de pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. E é isso, simplesmente assim. Vamos então terminar nossas leituras, vamos deixar o que é o Espiritismo para amanhã e terminar com a frase de Emmanuel do livro Perdão e Vida. A coragem foi espancada e passou em silêncio, compreendendo a enfermidade do agressor e empenhando-se em não criar dificuldades para ninguém.